Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. Eu sou a Maria Clara, estou aqui com o Ricardo e nós vamos abordar os principais eventos que ocorreram ao longo dessa semana e o que vocês devem ficar de olho no radar para a próxima semana. Boa tarde, Clara. Boa tarde a todos. Bom, essa semana quem acompanha o mercado no dia a dia viu que a principal pauta foi, sem dúvida alguma, a apresentação da proposta para a nova reforma da Previdência. Era um assunto que a gente já vinha falando há várias semanas, desde o ano passado, na verdade, e essa semana, finalmente, o governo entregou no Congresso, na Câmara, essa nova proposta. E aí, Clara, como foi entregue essa proposta, o que a gente pode esperar em relação a isso? É isso mesmo, Ricardo. Então, nós tivemos a apresentação da nova proposta referente à reforma da Previdência. Em termos econômicos, caso ela venha a ser aprovada nas atuais condições, significaria uma economia aí da ordem de 1,1 trilhão de reais nos próximos 10 anos e nos próximos 20 anos significaria 4,5 trilhões. Além disso, ela também contempla os estados e municípios que atualmente se encontram numa situação bastante crítica. Inclusive, no caso do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, eles têm até comprometido o pagamento de salários. E isso também está sendo contemplado nessa nova proposta. Além disso, o que a gente tem visto em termos de princípio seria uma proposta bastante igualitária, bastante justa, homogênea, que evita privilégios para determinados setores da economia e também evita algumas exceções em determinados setores, o que também seria favorável e, por fim, ela ajudaria a cumprir o teto dos gastos, também ajudaria na redução do déficit fiscal e também na estabilidade da dívida pública. Exatamente, Clara. E só pensando aqui, desculpa te cortar, mas agora quais são os próximos passos, né? A gente veio de uma agenda pré-proposta, né? Todo mundo ali aguardando como seria essa proposta. Foi uma proposta, como você falou, robusta, com uma economia podendo superar 1 trilhão, mas agora a gente tem que pensar nos próximos passos. Então agora essa proposta ela foi para a Câmara, a gente vai ver nos próximos meses a capacidade do governo em dialogar com a Câmara para que esse tema seja aprovado, e lembrando que essa proposta é via PEC, então são necessários 308 votos, 3/5 da Câmara dos Deputados, então é uma quantidade de votos relevante. Exatamente. E outra discussão é se, primeiro, ela vai ser aprovada, e outro ponto, o quanto ela pode ser alterada, o texto base pode ser alterado. Então o mercado tenta entender desse 1,1 trilhão... O que pode ser diluído, né? Muito Exatamente. Provavelmente deve ter uma diluição, mas como o Ricardo já comentou, foi uma proposta robusta, tem espaço para que essa diluição ocorra, o que também é favorável. E como o Ricardo já mencionou, precisa de uma maioria constitucional, precisa passar nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. No caso da Câmara, já foi mencionado, são 308 votos, mas acho importante comentar que não se trata mais de uma questão de um partido político, uma demanda de um partido político em específico. Já se é público e notório a necessidade em função do ajuste fiscal, então a sociedade já está ciente dessa necessidade que aprove uma reforma da Previdência, ainda que diluída, e tem espaço para que seja aprovada. O nosso cenário base é a aprovação, e a gente trabalha com uma aprovação aí próximo de 500 a 800 bilhões. Exatamente, são cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhando. Vamos mudar um pouco o tema, mas falar ainda do cenário macroeconômico aqui no Brasil. Essa semana a gente teve a divulgação do IPCA 15 de fevereiro, isso mesmo, com um número benigno ainda, e também a ata referente à última reunião de política monetária. O que a gente pode falar em expectativa de inflação e também de curva de juros, projeção para a Selic para esse ano? Então, nós tivemos a divulgação do IPCA 15, referente ao mês de fevereiro. Foi um número que veio abaixo do que o mercado esperava. É um número que continua mostrando uma inflação bastante benigna, bem comportada, abaixo da meta do Banco Central. É um número também que mostra que não existem pressões inflacionárias no radar.
E juntamente com isso, a gente também tem visto, juntamente com esse cenário benigno para a inflação, a gente tem visto também uma atividade bastante fraca ainda, sem tração, com pouca aceleração. A gente tem um hiato do produto bastante elevado, tem uma ociosidade aí dos fatores de produção alta, e tudo isso, juntamente com o cenário benigno de inflação, deve permitir que o Banco Central continue mantendo a Selic, a taxa de juros básica, no atual patamar. Não é o nosso cenário base, é importante comentar isso, mas a gente também não pode descartar uma alteração nessa política, na condução da política monetária que vem sendo feita. Não dá para descartar, o que eu quero dizer é que não podemos descartar até, quem sabe, uma queda de juros em função de uma atividade ainda bastante fraca e de uma inflação benigna. Acho que são os destaques aí para o Brasil. Maravilha, Clara. Obrigado. Vamos então mudar um pouco o foco. Essa semana a gente teve também muita informação corporativa, né? Várias empresas divulgaram seus balanços referentes ao quarto trimestre. Isso acabou trazendo muita volatilidade para as ações dessas companhias. E eu trouxe aqui o quadro das maiores oscilações altas e baixas do índice Bovespa. Vários papéis se destacaram muito de forma positiva e outros também muito de forma negativa. A CSN, por exemplo, foi destaque de alta na semana, o papel acumulou ganhos acima de 20%, então uma valorização muito expressiva, e boa parte dessa valorização foi reação ao balanço. A CSN, de fato, divulgou um resultado sólido nesse quarto trimestre. A empresa reportou um EBITDA bom, tanto na divisão de aço quanto na divisão de minério de ferro. Então, de fato, foi um bom balanço. No dia, o papel chegou a subir 10%, então o mercado reagiu de forma favorável. Outra empresa que divulgou bom resultado e que também as ações acabaram sendo influenciadas, Magazine Luiza, nessa sexta-feira mesmo, o papel está subindo aproximadamente 10%, reação ao balanço, um balanço sólido com crescimento das principais linhas. A empresa reportou um crescimento pelo critério de mesmas lojas, vendas de mesmas lojas, de 16% em base anual. O segmento online da Magazine Luiza teve uma expansão de 57%. Já tínhamos a projeção de um resultado forte, mas ele ainda assim superou as projeções. Papel também destaque de alta. Falar um pouco das principais baixas, também algumas empresas que divulgaram seus resultados. Via Varejo acabou liderando as perdas do índice Bovespa. O papel sofreu muito após a divulgação do resultado do quarto trimestre. De fato, foi um resultado mais fraco, veio abaixo das nossas expectativas. E outro papel que também sofreu, a Ultrapar, a exemplo da Via Varejo, o resultado frustrou as expectativas de mercado. No caso da Ultrapar, vimos até alguns sinais positivos, a divisão Ipiranga mostrou uma evolução em relação ao terceiro trimestre, mas, no geral, um ambiente ainda bastante desafiador para esse segmento de distribuição de combustível. Então, por enquanto, a gente continua com uma visão mais cautelosa para o Ultrapar e o mesmo vale para a Via Varejo. A gente prefere, nesse momento, ficar de fora dessas duas ações. Existem outras alternativas melhores em ambos os setores. Não quero me alongar muito, só para falar rapidamente do mercado lá fora também, claro, né? Essa semana, principal evento, principalmente nos últimos 2 dias, uma expectativa um pouco mais positiva entre a negociação entre Estados Unidos e China. Esse assunto ainda não teve um desfecho, mas aparentemente está caminhando para um desfecho positivo, né? Algumas declarações do Trump sinalizando que os Estados Unidos e China estariam se aproximando de um acordo. Então, provavelmente, nas próximas semanas, a gente deve ter alguma notícia favorável nesse sentido. Isso também ajuda no desempenho dos mercados. Além disso, a gente teve também alguns dados macroeconômicos que vieram aí apresentar um resultado aquém do que o mercado esperava, né? Um deles foi o dado de bens duráveis, né? Encomendas e envios de bens duráveis. Esse dado é um dado bastante relevante para a projeção do componente de investimento no cálculo do PIB americano, e foi um resultado aquém do que o mercado esperava, gerando aí uma preocupação com o PIB, né? Com o resultado, o crescimento do PIB americano no primeiro trimestre. A gente sabe que sazonalmente o primeiro trimestre, em função de um clima mais rigoroso, já é um trimestre que
apresenta um crescimento mais fraco em relação aos demais trimestres, e ainda os dados têm mostrado e têm confirmado que realmente esse primeiro trimestre para a economia americana de fato deve ser um trimestre mais fraco. Afora isso, nós também tivemos a divulgação da ata da decisão de política monetária nos Estados Unidos. Em linhas gerais, foi uma ata que mostrou e sinalizou praticamente a mensagem que já tinha sido dada na decisão de política monetária. Essa mensagem é que o Fed deve continuar nessa toada e nesse comportamento mais paciente, e isso significa que nós não devemos verificar altas de juros ao longo desse ano. Depois do ano passado, que nós verificamos 4 altas de juros, nesse ano nós não devemos ter mais altas de juros, muito em função também desses dados de atividade mais fracos e de uma preocupação de desaceleração global que tem sido vinculada e muito falada no mercado, principalmente por dados aí de zona do euro. Então, comentando também, nós tivemos a divulgação dos PMIs da prévia aí do mês de fevereiro. Foram também, principalmente o PMI de manufatura na zona do euro, ele ficou abaixo da linha de 50 pontos, lembrando que quando fica abaixo de 50 pontos já indica retração, então foi um dado mais fraco, ficou abaixo de 50 pontos, também foi abaixo do que o mercado esperava, então voltou, o mercado acabou voltando com essa preocupação de desaceleração global, e isso também acabou impactando os mercados no exterior ao longo dessa semana. Exatamente. E por fim, antes de terminar o nosso programa, eu gostaria de comentar o que deve ficar aí no radar de vocês para a próxima semana. Nós vamos divulgar hoje no nosso relatório diário de mercado, hoje à noite após o fechamento, uma revisão no setor de bancos, uma revisão nos preços-alvo. Então, com relação à recomendação, nós mantivemos as recomendações, então as nossas top picks, as nossas principais recomendações para o setor de bancos continua sendo o Banco do Brasil, Banco Banrisul e o Banco ABC Brasil. Nós temos recomendação de manutenção para Itaú e Santander, mas nós fizemos uma revisão para cima nos preços-alvos. Essa revisão ocorreu em função de uma expectativa melhor para o crescimento das carteiras de crédito. Então, com essa retomada da economia que a gente está esperando para esse ano e para os próximos anos, e com dados macroeconômicos melhores, principalmente dados de crédito, tudo isso deve gerar aí uma expectativa de um risco país menor, né? Então, nós estamos utilizando, passamos a utilizar uma taxa de desconto menor, o que consequentemente fez com que a gente revisasse os nossos preços-alvos para cima para todo o setor de bancos. Então, passando rapidamente, Banco do Brasil, a gente revisou de R$ 52,00 para R$ 65,00, Banco ABC de R$ 23,00 para R$ 25,00, Banco Banrisul de R$ 25,00 para R$ 31,00, Santander de R$ 46,00 para R$ 52,00 e, por fim, o Banco Itaú de R$ 38,00 para R$ 44,00. Maravilha. Então, só para finalizar aqui, as principais recomendações do setor de bancos: Banco do Brasil, Banrisul e Banco ABC Brasil. Maravilha. Só antes de encerrar o programa, falar um pouco do futuro, agenda da semana que vem, a última semana do mês, semana também pré-carnaval, teremos aqui no Brasil resultado fiscal, dados de crédito e a leitura do PIB final de 2018, a expectativa de mercado, um crescimento próximo a 1,3% no ano que se encerrou. É isso mesmo. Vamos encerrando o nosso programa por aqui, desejando um bom final de semana a todos e bons negócios na próxima semana. Até lá, pessoal!